Vamos lá! Mas dois quê? Mas num quê? Num podcast? Num episódio? Num quê? Duas pessoas? Olá, sejam bem-vindos ao episódio 11 do 2 em 1. Pronto. 11 é o meu número favorito, portanto este tem que ser um episódio muito bom. Vai ser bom. E vocês provavelmente, quem nos está a ver no YouTube, está a perguntar, mas porquê é que elas estão de fato? Pá, porque E porquê? podemos. Não. Então. Porque vamos começar com a indignação da semana, do mês e do ano de Inácio Nunes. E então temos que estar bem vestidos, é isso? Não, temos de estar vestidos à mulher de negócios, assim. Com alguém que certeza. trata de números, percebes? Porque Sim. qual é que é a questão? Qual é a questão? Que tu tens-te revoltado muito acerca de... Eu não sei fazer nada. Preciso Não de uma é não sei contabilista. fazer nada. Precisas de uma contabilista, estás a verdade, dizer? sim. Porque estamos a empreender o nosso negócio, estamos a ganhar algum Ai, rendimento. palavra bonita, tu adoras essa palavra. Empreender. Adoro. Sim, diz fazer uma tatuagem. Claro. Também não chegamos a esse ponto. Mas acho que dá uma coisa séria em vez de dizeres tipo tentares criar qualquer merda. Acho que fica Empreender, muito... claro, Empreender. claro que sim. É um sinal. Não, eu não te julgo. Não, julgo. claro. Eu acho que tu também utilizas. Não, por acaso não utilizo muito a palavra empreender, mas tu usas, por isso é que eu estava... Não, eu utilizo porque... Porque és uma mulher estudada. e... Não. A frase que tu costumas utilizar. O fake it till you make it. Claramente. Temos que... Portanto, nós neste momento estamos só a fingir que somos Não, donas de negócios milionários. Eu já abri o meu negócio e tu também já. Não, mas estou a dizer já... Nas finanças. Não, mas eu estou a dizer já no sentido milionário da coisa, porque nós hoje estamos aqui... Não é preciso ser no sentido milionário. Para mim, isto é... Não, empreender é desde aqui, tu sabes. Não, isso é verdade. É desde os É pequenos verdade. negócios. Mas a grande questão aqui é, nós para chegarmos a esses milhões devíamos saber algumas coisinhas que, infelizmente... Imagina, fazer uma faturinha era bom, era importante saber isso, mas infelizmente... Não, mas é verdade, é algo que tem-me indignado. Eu vou-vos explicar porque é que nós estamos a falar disto logo assim, na abertura. Porque há 2 ou 3 episódios que a Inácio diz, ainda não falámos do IRS. Do IRS. Ainda não falámos do IRS. Ainda não falámos do IRS. Então vamos começar com o IRS. Que é para não nos esquecermos. Já tínhamos isto, para aí 3 temas atrás e nada aconteceu. Mas, porquê falar do IRS? Não é que eu vá falar do que é o IRS, porque na verdade... Tu não sabes não o que sei é. bem o que é. Não, eu sei. Sim. Mas fica Mas sempre não sei. aquela dúvida de Tipo, vais-me quando é que dizer se a faz? fundo. Como é que se faz? A partir de quando? A partir de quando, sim. É do teu primeiro emprego? Sim. Mas É de aí que rendimento? Quanto é que tens que ganhar ao ano para... Pois, mas olha lá, o teu primeiro emprego ainda estavas na casa dos teus pais, então os teus pais que têm que marrar ou seja tu que Não, é uma confusão, é verdade. mas vais-te esconder, vou, Não, então e e nós vai temos para onde? Nós temos falado muito naquela questão Sabe de... Deus. Tu se começas então no vinho, muitas vezes não tens aquela coisa de deixa-me arranjar uma contabilista, não é? Como se fosse assim uma coisa Quer super... dizer, faço 18 anos, só para as velas, liga à minha contabilista. Olha, estás contratada. E olha, mas era uma boa prenda de 18, em vez de darem assim uma viagem de finalista. E é tipo assim, um cartão. É um cartão. Um voucher de contabilista. Isso era bem bom, por acaso. Isso era bem bom. Tipo, Só que imagina, 3 consultas Não, na grátis. altura tu, como estás naquela idade para ver, tipo, a sério que me estás a oferecer isto, que prenda de porcaria. tipo, Mas depois eu quero passado beber, para com aí autorização. 2 ou 3 anos pensas, uau, isto foi a melhor prenda. De sempre. Sempre. Eu tenho uma contabilista, tipo um voucher, posso gastar Um numa voucher de contabilista. 3 meses. Mas na altura não serve para nada. Não serve para nada. Porque só serve no verão para arranjar um trabalho. Mas eu tenho pena que isso não seja... Já toda a gente falou sobre isto. Acho que é tu agora, não é? Exatamente, Pois. eu vou só ser mais uma que fala do Não, clichê, é. mas é um clichê que Sim, eu acho mesmo que é algo que devia ser mudado, a questão de não termos... nós temos tantas disciplinas, desculpem lá, mas que não servem para rigorosamente nada na escola. Há umas Sim. que, desculpa, há uma ou outra que é preencher. Imagina, quando tu te estás a especializar, tipo no 12º, tens muitas menos disciplinas porque estás a entrar numa área só. Claro. E aí, já que tens menos disciplinas, porque é que não tens uma, mesmo que seja opcional? Mesmo que seja opcional. Sim, mas já era bom. Já viste? Já era Tipo, bom. e depois aí a escolha era tua, do género, Sim. não sabes porque não quiseste saber. Exatamente. Estás a entender? E aí colocávamos a responsabilidade e aos pais de nós estarmos informados. Sim. Agora, nem é opcional, nem é obrigatório, nem é nada, porque ela não existe. Era mas tão quando éramos necessário. pequeninos, tínhamos educação civil. Lembras? Cívica. Cívica. Não era civil, era cívica. Sim, tínhamos... Eu não tinha, mas... Não tiveste?
No nono ano? Não, eu tinha, não é isso. Eu Ah. ia dizer que também havia moral, mas o moral também era opcional. Sim, também era opcional. Mas cívica era opcional. Acho que era obrigatório, não? Não, eu acho que era obrigatório. Acho que era obrigatório. Mas eu sabes o que é acho que que essa fazia lá? altura... Mas lembras-te? Lembro-me, não se O quê? fazia nada. Depois... Ai, Era- não, desculpem. Não era isso. As pessoas Calma, Ministério da Educação. Estamos aqui a dar um chá, talvez. Não, era com a diretora de turma Não, e falava sobre problemas da turma. Tipo, chegavas Sim. lá e dizia assim: então, Anda-se a passar isto. E Então, vocês têm de ser bonzinhos uns para os outros. andaram à porrada. A contina do bloco B Do disse-me bloco que vocês andavam nas escadas a rolar de um lado para o outro com o cu no chão. Tipo, sei lá, É estás a verdade. perceber? Não, mas é verdade. Tipo, era esse o Apesar de assunto. que é assim, eu acho que nessa altura talvez seja um bocadinho cedo para tu interiorizares... Não. Ai. Claro. Interiorizares alguma Foi coisa. por isso que eu estava a dizer o 12º. Sim. Ou seja, Que é nessa tipo a altura... saída. Nessa altura nem me vou pôr muito contra a questão da educação Não, e cívica, não estás etc. Acho Pronto. que eu me ia lembrar como é que se fazia RS a Exato, no ano. exato, mas eu acho mesmo que na altura, isto é a mesma coisa que, imagina, tu no 10º, sabes lá tu o que é que queres ser e tens que escolher uma área. Ou seja, tipo, Sim. geralmente não te antecipam nada, não te dão um apoio, digamos tutorial. assim, um tutorial, estás a ver? tutorial de Às como vezes entrar. Porque é aquela coisa de, ok, no nono ano fazes um teste psicotécnico, uau, tens jeito com pessoas, uau, Então sério. vais para a humanidade. Uau! Não, é muito relativo, percebes? Mas eu acho mesmo que Deu-te o quê? Neste teste? não me lembro minimamente. Já agora, eles davam-te os resultados como? Já não me lembro. Tipo, era uma cartinha, era... Não, acho que tinhas uma consulta com uma psicóloga. por isso é que eu já não me lembro, pois. Tinha que estar escrito Não, no, mas eu no acho meu que também arquivo havia- escolar. Lá no meio dos cadernos que eu guardo ainda do Não é quarto tipo ano. de género, hoje não posso, pois tenho uma consulta às 5, não dá para ir. Não, mas não me lembro mesmo, por acaso. Mas não te lembras o que é que deu? Tu disseste-me! Eu nunca te disse tal coisa. Nós Disseste-me- nunca falamos de Disseste-me psicotécnico. que te davam cenas ligadas aos animais. Não disseste? Eu? Estás-me a confundir. Não. Nancy Nunes. Que tu disseste que tinhas bué jeito. Ou enfermagem. Lembras? De cuidar das pessoas. Não. Tivemos essa conversa em autoestrada. Não. Eu disse que em tempos achei que deveria ir para a enfermagem, mas nunca me deu no psicotécnico a enfermagem nem lá Mas perto. tu disseste que fizeste alguns testes. Não. Não. Então pronto. Não. Pronto, e é assim que se apanha algumas coisas. Não, eu acho que foi. Mas pronto, se tu dizes Mas- que não vou insistir sobre a tua própria vida. Não. Mas pronto, no fundo é... olhem, uma coisa que acho que é muito importante. Esta questão toda da literacia financeira, ponto, não é? Seja para quando tu vais para a universidade, seja para depois, mais tarde na tua vida. Eu não estou a dizer aulas intensivas, mas saberes o básico. Não, mas E é- nós, às vezes, chegamos a esse ao primeiro emprego, porque muitas vezes, lá está, esses empregos que temos durante a faculdade, ou assim mais soft, ok. Sazonais. Sim, por exemplo, é uma coisa. Mas depois tu, ou queres abrir um negócio, ou estás num emprego dito mais sério, ou começas, olha, como eu, que do nada comecei a trabalhar a recibos verdes antes de entrar na Sim. casa. Yeah. Eu estava tão que é que perdida. pensaste? E depois é do género, nós temos sites e explicações que eu considero muito pouco intuitivas. Não, é tipo, Tu vais olha, um pesquisar, tutorial como de fazer português um de Portugal. E eu, recibo verde. uau, bué Não, bom. mas é do Vou ver e é tipo, clicas no botão, inseres os teus dados e clicas no continuar. Não, juro, E tipo, é- não te explicam qual é a diferença. Tipo, eu sei lá se quer passar uma fatura, se quer passar uma fatura recibo, sim. se quer passar Não, um isso- recibo, se quer passar Não, uma tu fatura. Tu encontras a diferença, mas não é uma coisa assim tão óbvia. como Não é isso, uma coisa sim. do género, olha, preciso disto, é isto que eu tenho que fazer. Não, eu fico ali tipo assim, às aranhas. Tipo mesmo gri. Pronto. E agora, então quer eu acho dizer, que... e depois a cena é, agora estamos a começar tipo a criar as nossas cenas. Temos algumas coisas que são renumeradas. O quê? Renumeradas. Remunerar? Remuneradas. Era para ver se estavam atentos. Ai, a sério. Remuneradas. E depois, ainda tens de descontar sobre o nananã. E depois a minha irmã... E depois, isto porquê que surgiu este assunto e estou a dizer isto há 3 episódios atrás? Sim. Porque chegou a minha irmã a casa e eu estava tipo, pelos cabelos, tipo, eu sei lá o que é que eu tenho que passar. Eu sei lá o que é que tenho que passar. Tenho que passar esta. E ela, oi Nácia, então tens que passar essa. Então porquê? E ela, foi sempre essa que eu passei. Pois, lá está. Mas porquê? Pois. Então eu acho que é esta que se passa. Mas qual é a diferença entre esta e esta? Isso já não sei. Então, quem costuma fazer isto? A minha contabilista.
porque também não arranjas uma? Quer dizer, para além do dinheiro que estou a ganhar, que é low, Completamente, sim. ainda tens de descontar baixo ainda, e depois ainda tens de pagar uma contabilista que, ok, pagas 6 em 6 meses, mas tens poucas Por coisas que exemplo, te pagam, sim, por exemplo, e depois tens poucas coisas que te pagam até lá, tipo, estás a pagar só à toa. Opa, é um... Enfim, e olha, e era o que eu ia dizer há bocado, e lembrei-me agora, que eu estava a dizer essa questão de não terem de ser aulas pesadas, não é? Do género, meteres agora, porque há pessoal que nem gosta muito de números, que é o meu caso, eu detesto Não, mas matemática. 45 minutos. E sou péssima à matemática, ou seja, mas aí não é tanto da tua parte, era simplesmente saberes, por exemplo, o IRS, o que é, quando é que geralmente se faz, quando é que não se faz, quando é que tens de entregar, cenas que tu vais precisar. E até mais do que isso às vezes ensinarem, tipo, a parte de economizar, de investir, Sim, sim. tudo mais, começarem já... Os básicos do dinheiro. Os básicos Só do que- dinheiro, Só que exatamente. tipo, na educação, tipo, o fator dinheiro é tipo ignorado. Claro. Andamos sempre à volta. E se tu perguntares a um professor, se eu for para esta profissão, quanto é que eu ganho? Tipo, esse assunto não vai ser falado, Pois estás não, a ver? pois não. Tipo, uma média. Mesmo na licenciatura, alguma vez te disseram quanto é que ias ganhar em média? Sim, mas isso depende depois muito Do que é que vais fazer? Claro. Mas a mim nunca me disseram. Nem em PT, qual era a média de preços, por exemplo, na sala, das PT próprio, a seres professor, nunca se falou disso. No mestrado, que é uma área super especializada sobre qualquer coisa, nunca se fala disso. Quer Sim. dizer, tu levas 5 anos da tua vida a estudar para algo que tu nunca sabes o preço real do que tu vais... Percebo. Entendes? Sim. Para mim, tipo, chegou ali uma altura que é super frustrante. Por isso é que nós depois chegamos tipo aos 25 e pensamos, ei, o que é que eu andei a fazer nos últimos 10 anos? Exato, Nada, e depois exato. tens de começar a partir daí. E depois mudas. Eu acho que já disse aqui num episódio ou outro que mais de 70% das pessoas mudam De área. de área. Sim. Tu estudas uma coisa e acabas noutra. Porquê? Porque não falam de Não, tudo porque tu sobre escolhes. a profissão. A questão do demasiado cedo, pronto, é relativa porque porque em princípio tu terás de escolher naquela altura, a não ser que queiras fazer, por exemplo, um ano sabático ou uma coisa assim. Sim. E mesmo assim um ano só, às vezes faz a diferença, é verdade. Mas também para outras pessoas não é uma opção, não é viável por uma data de motivos, seja pessoais, Sim. seja financeiros, etc. Mas eu acho que é muito normal acontecer porque tu escolhes, és muito novo. Se eu se calhar for a pensar, quer dizer, por acaso tenho sorte porque acho que até vou fazer e vou ter a minha vida de acordo com aquilo que eu já queria, se calhar nessa altura. Mas na altura eu senti essa pressão de, ok, eu quero isto, que é se calhar o que eu vou começar a fazer a partir de agora, mas na altura não, isso não é tipo uma opção, não é? Pois. Tu não tens uma área no secundário de, sei lá, eu estava a pensar assim, tipo, olha, empreendedorismo, ou assim, que seja só ligado a isso, de construção de negócio, de... Sim, não sim. tens, pronto. Ou seja, escolhes aquela área. No meu caso, era a que faria mais sentido, porque eu, tal como já disse, sou terrível a tudo o que é números. Eu não detesto matemática, odeio, é o meu ódio de estimação, não dá. Enfim. Já percebemos. Não, eu tenho tipo tens uma barreira. Sim, eu tenho uma limitação, é verdade. Admito aqui, eu tenho uma limitação matemática. Eu gosto bem, por acaso. Nunca percebi, só na primária, e acho que aí toda a gente percebe, não é? Ou quase toda a gente. Pois. E depois na universidade foi do género, ok, tenho que escolher qualquer coisa, isto é um bocado mau, mas coisinha. eu sabia que queria ter, na altura, queria ter o curso, ou faria-me sentido, por causa daquilo que nós até já falámos no outro episódio, teres a licenciatura, hoje em dia é necessário, importante. cada vez mais é necessário, depois mestrado, etc. E então eu escolhi um bocado por escolher, não vou estar aqui. E acho que muita gente acontece-lhe isso. Sim, porque eu na então. altura não sabia o que é que se ia conseguir, se não ia. Então eu também. Então olha lá, eu acabei em desporto e havia cursos profissionais de desporto e fui para ciências penar Pois. com fisicoquímicas Estás e a ver. biologias e fiquei um ano parada, tipo, Pois. derivada à minha situação. Pronto. Enfim, Enfim, e já agora frustrações da educação. vou Por acaso ia dizer uma coisa. Por Diz. exemplo, tu sabes se em TIC tu tiveste TIC? Eu não tive. Eu não tive tico, mas era porque eu estava no articulado da música. Não é? Ok. Eu sei que no 12º tens a opção de ter TIC e eu ia, se calhar ia cometer um gafe e não sei se vocês depois podem me ajudar aí nos comentários aí ao lado. Que é, por exemplo, é importante se calhar agora saber como é que se cria um site e etc. Sim. Eu só aprendi isso no mestrado. Porque tinha que... Mas eu acho que de antes Porque- tico não focava muito isso daquilo que eu ouvia das é isso que eu outras ia pessoas. dizer. Eu não me lembro disso. Era tipo edição de imagem, mas tipo tirar o E fundo. pouco, sim, e Tirar o pouquinho, fundo sim, do sim. coisa. Era tipo uma coisa muito básica. E era o agora, básico. se calhar, para empreenderes,
o mínimo dos mínimos é teres um site e Sim. teres um produto e etc. E não se fala nada disso em Sim. TIC, que era uma coisa também importante para o nível do empreendedorismo. Desculpa, só queria fazer esse ponto. Pronto, e eu vou fazer agora uma ponta aqui fantástica que é, também estamos de fatos porque vamos falar de intelecto, não é? Uau, que transição fantástica. Eu vou explicar. Uma salva de palmas para a Obrigada. Carolina Aranda. Nós escolhemos isto de propósito porque hoje viemos falar de temas sérios acaso estás bué gira. da nossa semana. Tu também. Eu por acaso também acho que estou. Não, estás mesmo? Não, obrigada. Parece. Desculpa, intelectualidade, estavas a dizer? Sim, lá está. Lá está, uma pessoa está intelectual, o assunto. Tem que ser. Tem que ser isso. Não, vou-vos explicar. Foi isso. Esta semana o que é que pensaste para. Não, foi ontem, precisamente. Foi ontem. Sim, que eu fui jantar com uma amiga minha e a dada altura estávamos a falar de livros, da crítica, etc. Isto parece uma conversa assim super profunda para ter num Não, jantar super de sushi. intelectual. Mas não, nós estávamos tipo, Tipo- bem descontraídas porque é uma amiga minha que gosta muito de ler e inclusive de escrever e eu estava numa de tens que lançar um livro e pronto. Ok, estavas tipo a. Sim, depois a partir daí começámos um bocado a falar da questão de, por exemplo, de como é que a crítica é no nosso país, das obras que tu lês na escola, ainda serem autores bastante, pá, pronto, Portugueses. são da história portuguesa, Exato, é um percebes? Eu são até aí portugueses. entendo, só que depois tens o outro lado que é tipo o Ministério acaba por depois desvalorizar tudo o que são obras mais atuais, porque acham que é uma escrita um bocadinho básica, se calhar, enfim. Isto levou-nos a todo um tópico, que é uma coisa que eu já penso há muitos anos, porque eu na altura, quando era mais novinha, tive algumas amigas que eram assim, que é intelectuais, ou pessoas que se consideram intelectuais, ou acham que o facto de gostarem de um determinado tipo de música as torna superiores. Música não só, né? Não, música, ou livros, ou teatro, ou cinema, etc., as torna superiores a qualquer ser Na terra. na Terra. E é do género. Isso não é um traço de personalidade, parem só. Isto é a minha opinião, claro. Claro. Vale o que vale. Mas estávamos a falar daquela questão de... Eu sinto que nós estamos... Bué, se calhar não devia dizer isto. Mas eu Não, acho mas já mesmo acho que que o pode nosso ser. país tem a tendência para intelectualizar tudo. É do género... eu acredito que há um filme ou outro que obviamente saem deste padrão, mas quantas e quantas vezes nós não vemos, por exemplo, filmes portugueses que são tão conceptuais, não sei qual é que é a melhor... Históricos também. Não é questão do vem histórico, não acho que é uma questão de ser histórico, é uma questão de, parece que tu tens que ter um grau de conhecimento e de intelecto e de tudo e mais alguma coisa para às vezes perceberes o que estás a ver. Ok. E então acaba por ser, por exemplo, acabamos por ter obras a nível de cinema que só apelam a um determinado nicho, estás a ver? Sim, sim. Da mesma forma que podia-me referir a teatro. Hoje em dia, felizmente, eu acho que já há muitas peças e as pessoas cada vez estão mais Não, mas eu investidas lembro-me nisso, disso. mas eu sinto que houve aí uma altura, agora é que talvez também pela questão das redes sociais, talvez, não sei se é, Sim. posso achar que se deve um bocadinho daí, mas eu lembro-me que houve aí uma altura em que todas essas áreas quase que eram, tu tinhas, lá está, de ter essa capacidade quase... De entender. Eu lembro-me que ia ao teatro, aqui em Portimão, e eu lembro de ver... Em Évora era a mesma coisa, eram tudo teatro- peças que tu ficavas, o que é que eu não Não, percebi yeah, nada. yeah, eu ficava tipo, ok, acabou. E depois de repente estavam um monte de pessoas em pé, tipo, e eu, uau, acho que eu não estou pronta para perceber a arte do teatro. Exatamente, E sim. depois é aquela frase típica do, tu não percebes a arte. Sim. E eu realmente não percebi. Na altura não percebi. E é eu lembro-me tanto de, imagina, ter não só amigas, mas até pessoal conhecido, até falámos de uma pessoa que eu e ela conhecemos em comum, que era aquela pessoa que quase que te olhava de lado, porque Tu não ouvires porque ela música ouvia clássica. bandas tão, como é que se costuma dizer, género, está-me a faltar a palavra Arctic agora. Monkeys. Foi o que tu me disseste ontem. Não, mas tem mais a ver com, não, Arctic Monkeys acho que é uma cena. Pois, não é? Não, tipo bandas mais sem serem tão mainstream, basicamente, é do género, o quê? Tu ouves uma Rihanna? Ai pá, por amor de Deus, não.
realmente tu não dás para muito, já tinha percebido. Pois. E só lia livros, obras clássicas e tudo mais. E Estudava ao som de violino. E para mim, sim, por exemplo, estás a ver, piano. mas é do género. Uma coisa, tu podes perfeitamente ter esse estilo, não é? Ou esse género, não é isso que eu estou a dizer, mas não podes julgar o outro, mas depois julgares o outro. De repente o outro ouve funk e tu não. Exatamente, sim. Pá. E então, nós estávamos a falar daquela questão de arte, na minha opinião, arte é aquilo também que te faz sentir bem, percebes? E eu acho que tu podes ser e podes ouvir e podes ler. Faz-te sentir bem. Sim, porque assim, eu acho que a arte é isso, seja para quem Sai for. aliviada e não com uma dor de cabeça porque não percebi o que é que estava não, a mas ver. é mesmo, Yeah. é mesmo. E olha, por exemplo, nós estávamos a falar de um exemplo, claro que isto depois vai muito, lá está, do que as pessoas gostam, do que não gostam, etc. Mas houve uma série feita cá recentemente que nós vimos, o Rabo de Peixe, que é uma série que eu acho que está muito fixe a nível de imagem, de fotografia, está com uma qualidade que nós costumamos ver noutros países e nós não estamos assim tão habituados. Daí também acho eu ter sido top em vários países e não só no nosso. Sim. Não é? Mas se for preciso vão logo haver comentários, porque se calhar a história não é tão profunda quanto essas pessoas queriam que fosse. E é do género. Mas apela às pessoas. E é uma história real. E nós não temos que estar quase a pegar num dicionário para perceber o que é que estão a dizer. Não temos que estar a ir a cada 5 minutos, se calhar, pesquisar as coisas de que eles estão a falar, o conceito, etc. Yeah. No teatro acontecia muito isso. Opa. Tipo, as pessoas ficavam, não sei o quê, e eu tipo, ok, se calhar tenho que, tipo, sei lá, estudar teatro para poder ir a uma peça. Sim. E agora já não. E se calhar também, eu acho que a comédia também veio um bocadinho, tipo... Talvez, sim. Não é teatro, né? Mas no fundo... Mas pode ter vindo... Tem ali uma veia... Sim, nem que seja terem percebido teatral. Que... Lá está, essas coisas que fazem as pessoas querer sair de casa, exato. Se calhar também vendem mais, não é? Yeah. Exatamente. Exato. E agora também os teatros de improviso e etc, tudo isso chama mais o público. Eu acho que isso também... Acho que a comédia vem muito... Sim. Tipo, trazer o teatro a outro nível... Agora vêm as pessoas de teatro, tipo, aos pontapés. Não, eu não acho que seja a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não se pode estar a dizer que trouxe o teatro a outro nível. Eu acho que não é por aí. Não é noutro nível, mas é um abre-olhos no sentido em que é tão leve que as pessoas gostam de vir. Sim, mas no entanto, eu acho que há peças, e eu já houve uma ou outra que até gostava de ter ido ver, peças mesmo, não falo de tipo comedy shows, de como é que se diz? Stand-ups, ou não, refiro mesmo a peças que, segundo a opinião, são pesadas, no entanto, lá está, são fáceis de tu te reveres nelas de alguma forma, ou de perceberes, não são aquela coisa de e agora estou a olhar para uma luz e ninguém percebe muito bem porque é que eu agora do nada estou a olhar para uma luz, porque eu não dei contexto, eu não, percebes? E aí de repente no final percebes que ele está num buraco, se calhar nem percebeste. Sim, exatamente, por exemplo. E pronto, e então nós estávamos a falar porque eu acho que tu podes mesmo podes ver, podes ouvir o que quiser e nada te vai também, eu acho que não é só isso que te caracteriza, digamos assim, ou seja, eu tanto estou a ver, eu sou fã de trash TV, de coisas que eu não tenho de pensar muito, e eu chamo-lhe trash TV no sentido em que, pronto, é o nome que se costuma dar, mas eu sou super, tipo, eu vejo tudo que são, sei lá, realities na Netflix e não sei o quê. E noutros canais, sou bem esse tipo de pessoa, yeah. E tipo TLC, estás a ver? Que são aqueles programas que tu pensas só na América e cá. É que isto acontece. Isto acontece, sim. Isto não acontece sim, exatamente. Algo do género. Mas eu gosto bem. No entanto, depois também sou aquela pessoa que eu às vezes fascino-me por assuntos que se calhar não seriam do interesse de outras pessoas. Houve uma altura que eu via tudo o que eram documentários tipo sobre a Coreia do Norte. Papava tudo e ficava tipo, uau, isto é tão Mas é um tema que te interessa. Não. E outros tantos, tipo, olha, a Nenas deu-me um exemplo, eu lembro-me também, houve uma altura que via muito sobre Auschwitz, que ela disse, eu já li tudo, já li o padeiro, já li a criança, já li, tipo, tudo o que houver, ela, tipo, leu, percebes? E é um bocado aquela coisa de, opa, depende do teu mood. Não, mas eu também tenho, eu já tinha dito isso, que eu antes, agora se calhar um bocadinho mais, mas também tenho mais tempo, eu não dedicava muito tempo a ver filmes nem séries porque não tinha muito tempo. Então, o que via
era, e até hoje vejo, é tipo minisséries sobre um assunto. E tu já viste eu a ver isso? Tipo uma minissérie que tem vários episódios sobre um assunto específico. Eu gosto de estar ali e perceber aquilo. Mas tipo, são coisas curtas, têm 20 minutos, estás a ver? Sim. Só se ver uma coisa longa, mais para descontrair e assim, depois vejo outro tipo de coisas Sim. mais... Eu acho que depende muito. Olha, eu lembro-me que nós, não sei se estavas nessa conversa, mas na casa até falámos porque eu e mais, se calhar, uma outra pessoa lá gostávamos muito de ver histórias de tipo crime stories, mas reais, não é tipo CSI, não sei o quê, não. Histórias mesmo reais e os especialistas a explicarem os comportamentos do homicida e não Sim. sei o quê. Por exemplo, isso é um assunto que me interessa bem e se calhar ninguém diria, percebes? E eu gosto mesmo tipo, de perceber a fundo tudo e já quando leio um livro, se for então uma história verdadeira ou com alguma coisa que eles estejam a falar de um assunto, eu vou pesquisar ainda mais sobre esse assunto. É uma cena que me interessa imenso. Isto no fundo para dizer o quê? Eu acho que Se não que isso houver são- música clássica, está tudo bem. Não, e nem é só isso, é do género. Eu acho que a música, a televisão, os filmes, as séries, os teatros, o que for, há alturas então em que são escapes. E as pessoas têm de perceber que às vezes o teu cérebro precisa de uma coisa que te faça esquecer o que é que está a passar, ou que te faça não ter de meter ainda mais. Bagagem para dentro. Sim, Yeah, sim, percebo. sim, exatamente. Tem que ser ali um mentalívio. Pronto, isso sempre foi uma coisa que me enervou um pouco. E o não que é tenho que paciência. dirias a essa pessoa que... É essas pessoas. A essas pessoas, mas que tu conheces uma, não é? Porque Não, conheço sei. várias. Pronto. Conheço várias. O que é que dirias agora a essa pessoa que tens tomates para dizer? Não, o que sempre diria, eu sempre falei deste assunto assim, desde muito nova que eu nunca percebi o porquê das pessoas julgarem o outro por causa do tipo Mas agora de tu música. Não, eu acho que já é... te Não, eu acho que é só confrontaste com alguém ridículo. que Eu acho que é faz. só ridículo. Por acaso, ultimamente não. Já não, Não tenho mas assim. se encontrasses agora, o que é que dizias? Dizia querido ou querido, isso não é um traço de personalidade. Relaxa. Relaxa a bolinha, vejo reality shows quando quer. Não é relaxar a bolinha, é mesmo só relaxa. Não precisas de levar isso tão a peito, o facto de eu ouvir ou de ter participado num reality, não é? Chill. Chill. Vê uma banda desenhada. Chill. Não é? Se calhar até tenho mais vocabulário que tu. Chill. Oh, uau. Chill. Não, Vai estou a desenhar brincar. para falar mas comigo. mas é do género. Acalmem-se. Tipo, acho que não é uma competição. Acho que há pessoas que levam bem isso para a competição de eu gosto desta e desta banda. E tu? Eu senti isso. Conheces? Eu Ai, não conheces. Pois lá está. Eu senti isso, é tipo, às vezes vejo tipo, vídeos de TikTok, tipo, quantos livros lês por mês? Então é assim, eu li 27 por mês. 27. Tipo, li este, que é super, e depois, estás a ver? Sim. Tipo, e depois outra, eu li 32, portanto eu li mais livros que tu, ok? É uma competição. É tipo uma É competição, uma competição de ego, de quem é que de supostamente quem é que come mais páginas. Sim. Yeah, tipo, Yeah, já não sei o que é que li. É bem. E vai para o próximo. Sim, sim. Yeah. Nunca vou ser essa pessoa porque eu demoro uma eternidade a ler um livro. Eu sou muito rápido, tu sabes, não é? Pois, tu és boa rápido. Eu, em 3 horas, eu li um livro. Mas lá está, tu lês livros leves, livros fáceis. O quê? Eu leio livros leves? Leves. Não, vou-vos explicar. Este que estás a ler agora é leve. Leve, o conteúdo não era assim tão leve. Hum. Eu leio livros muito pesados. Logo aí provas que não me conheces. Pá, mas pesado, pesado. Não, pesado às vezes literalmente, sim. Pois, Vou-vos eu não. dizer, uma Não, das minhas sim. primeiras leituras, eu era muito pequenina, é o Papillon. Vão pesquisar o que é o Papillon. É um livro pesadito. Não, mas E não o é da Siddhartha história ser também. pesada. Não, Não é a história tipo, ai, estou tão devastada a ler este livro. Não, é tipo, tu tens que pensar, refletir, fazer coisas diferentes por esse livro. Ou seja, livro. tu só lês desenvolvimento pessoal. Exato. Pois eu... E daí, eu- tipo, demorar muito mais tempo Ai, a nós ler. por acaso já falamos disso, eu não sou assim o maior fã de Sim, tu falaste. oradores, nem de... Mas eu, Nem quando de leio esses livros livros, demoro muito Não, tempo. mas eu leio alguns, tinha aquele de... Pai rico, pai pobre. Não, o outro, tenho agora este do o espelho, mente milionário. tenho do Mente Milionário, mas isso não são bem desenvolvimento pessoal. Eu pessoalmente não Essa é a adoro literacia financeira, acho eu. Mais. porque, epá, pronto, não vamos para este assunto, senão vamos nos chatear já aqui.
Não é preciso chatear, Carolina, calma. Estamos só a falar de livros, ninguém está a competir. Não! Ele é livro de desenvolvimento pessoal, tu lês romances. Não Estou leio a nada de brincar. romances. Estou a brincar, eu sei que não estás a ler romances. Pois, não, eu não gosto muito. Olha, por acaso, digo já não adoro literatura tipo teen. Estás a ver aqueles romances assim muito. Género. Não, Traí a outra. não me castiguem, porque eu sei que é bom, mas é o único nome que me está a vir à cabeça, que é tipo Nicholas Sparks. Ei, Sparks. gosto bem. Não é uma cena que me atrai muito. Eu gosto mesmo daquele livro que é tipo. É isto. Uau! Bom, queres fazer uma transição? Mas uma boa transição agora, consegues? Sinceramente, não, eu sou péssima. Mas sou eu que tenho que fazer as transições, não é? Porque quem trabalha aqui sou eu. Enfim. Pausa de silêncio. Não, Para- olha, vamos dizer, isto foram tudo assuntos que nós. Isto foi meio que assuntos da nossa semana, só que foi aos saltitos. Sim. Foi olha aquilo, olha, pensei nisto, isto. Pronto, e nós ontem estávamos a falar também. Boa transição. Ontem estávamos a falar Ontem do quê, estávamos a Carolina? falar, depois deste jantar, deste assunto, e eu sinto que vinha assim um bocado. Exaltada? Não, Então. não, vinha assim com vontade de falar mais. Ok. Quero pôr este assunto. Queres pôr Fundo. este assunto contigo e depois daí passámos para outro e para outro e para outro, pronto. E falámos de uma coisa que eu acho que é muito interessante ser falada, porque eu vejo muito isto, que é a questão de trabalho versus sorte. Ou Versus quê? sorte. Ah, sorte! Sempre estavas a dizer isso. Fazia sabes que- short. Não, trabalho versus sorte. Ok, agora disseste E devagar. depois também falámos daquela questão de talento versus trabalho. Porque há aqui coisas diferentes. Vamos de cada vez. Vamos um de cada vez. Isso. Aquilo que se fala, eu acho que se fala mais é o trabalho versus sorte. Vês outra vez short. E não, se estou a dizer rápido. Versus short. Parece. Parece, boa. Mas pronto. Que é, há pessoas que acham que não há sorte. Não existe sorte. Ah, mas atenção, não é sorte, não nos estamos a referir a sorte de nascer, mas abonado tu é de que dinheiro. levaste para Pronto, aí. não, mas as pessoas podem estar a Sim, pensar porque isso. é assim, pronto. nós ontem estávamos a dizer, e ela começou logo, nós já falámos disto. Não, nós falámos da questão de pessoas que achamos que Pronto, mas poderão pode ter mais- ficar aqui esclarecido. Sim, não é? aqui sorte é um bocadinho aquela coisa de, na minha opinião, estar no sítio certo à hora certa. Eu acho que isso é extremamente importante. No entanto, há muita gente que não concorda com o fator sorte. E acham que não, isso não existe, é tudo trabalho. E quando dizem que é sorte, não é, é trabalho. Eu acho que há sempre um bocadinho de sorte. Muitas vezes em Eu acho- quem consegue... como é que se diz? Pois eu é que sou o dicionário, estar a pedir, o dicionário não. estar a pedir Não, diz lá, sorte para catapultar. Género. tipo dar um step up, Sim, né, na tua vida. catapultar, sim. Sim. Eu acho, pronto, já tínhamos, não tínhamos Não, por falado. acaso não tínhamos falado, eu não sei a tua opinião. Eu acho que sabes a minha, mas eu não sei a tua. Não, eu acho que a sorte existe, mas a sorte eu acho que vem mais ligada à parte espiritual e à parte tipo da atração e etc. Então temos aqui visões um bocadinho Não, diferentes. porque imagina, tu tens que ter trabalho, entendes? Não é disso que eu me estou a referir. Eu acho que E a Eu- sorte vem de tipo, estás no lugar certo, à hora certa, mas isso vem do quê? eu não acho que tenha a ver porque, não sei se felizmente, se infelizmente, eu já vi a sorte bater à porta de pessoas muito pouco espirituais. Ah, ok, certo. E olha, tenho um exemplo que é notório, obviamente não vou explicar quem é que é ou quem é que não é, mas pronto, é uma pessoa que eu conheço há muitos anos e é uma pessoa, mas nós chegámos a falar disto até, que é incrivelmente sortuda. Mas do género, se for preciso, ela está no sítio certo à hora certa, mas isto acontece várias vezes. Não, mas Percebe? eu E é uma acredito que há pessoa- pessoas que nascem. E é uma pessoa que em nada é espiritual, pelo contrário. Mas isso é porque não Não- está numa vida em que tem que pagar pelos karmas da vida passada. Tipo, Oh, as e agora já minhas. vamos entrar por aí, vá. Continua, vamos voltar. Não. Eu estou a dizer, pronto, há pessoas que têm realmente sorte e estão num lugar assim. No entanto... No entanto, eu acho que se tu queres atrair a sorte, ok, eu ia dizer outra tipo, se coisa. tu queres atrair a sorte, tu vais procurar esses. Pronto, é que eu ia dizer, sabes o que é que é? Depois também, e pegando nesse exemplo,
tu até podes ter sorte, mas se tu não a aproveitas, então também não te vale de nada. Porque, Claro. Daí aquela frase, Sempre- a sorte dá trabalho. porque sempre foi uma pessoa que, apesar dessas muitas oportunidades que às vezes tu ficavas tipo, eu só queria uma, e esta pessoa tem 10 no mês, percebes? Exagerando, mas foi uma pessoa que nunca fez grande questão de aproveitar supostamente esses degraus que lhe eram degraus naqueles. Eu estou a imaginar aquela fotografia, aquela imagem assim, típica né? dos Do degraus boneco lá em e cima. do que vai construindo e do tipo, percebes? E então, pronto, isto obviamente tem muitos lados, mas eu acho realmente que é isso, também depende dos casos. Eu acho que há sempre um bocadinho de fator sorte. Não, há sempre fator sorte. Mas Só que há não, pessoas mas não que pode dizer não. isso como se fosse. Não, mas estás a dizer isso como se fosse uma verdade absoluta. Eu acho, mas há muita gente que não gosta de dizer que tem um bocadinho de fator sorte. Isso é quase uma afronta de não, isto não, nada foi sorte, foi tudo trabalho. Ok, estou a perceber. E eu acho que às vezes há um bocadinho de sorte em muitos de nós, sinceramente. Sim, eu acho que quando trabalhas, tipo, Também se calhar puxas exatamente, isso estás a ver? poderá Tipo, vir, sim. traz mais, tipo, os momentos certos, estás a perceber? Então aí tens maior facilidade. Sim, É sim. claro que há pessoas que ficam ofendidas de dizer que isto foi sorte. Não, e Mas sabes porquê? ficam Porque eu até acho que quando é mais alguém a diz, cena olha, do mas tu... desmerecer. Estás a ver? Mas é porque tipo, nós eu temos trabalho tanto e agora esta está-me a dizer que é sorte. Foda-se. Olha que Estás a nem perceber? sempre é questão de trabalharem muito, às vezes não trabalham assim tanto. Não, mas a pessoa mas que ficam sempre Não, mas aqueles que ficam melindrados com- ofendidos Sim, é sim. porque trabalham muito e... Não, eu acho Nem que toda a sim. gente. Eu digo isto, lá está, desses exemplos, de um ao outro que me vem à cabeça, porque eu ontem precisamente estávamos a falar, fiz aqui uma Reflexão. uma reflexão, uma repescagem na minha cabeça de pessoas com que eu já me cruzei, que me vou cruzando, etc. E eu digo-te, eu acho que até já vi muitas vezes pessoal que fica ofendido, mas é porque sabe que se calhar no fundo o outro lado tem razão quando diz a questão da sorte e não foi Sim. propriamente fruto de um trabalho intensivo Mas e eu tudo acho mais, que essa percebes? frase não tem que também... imagina, eu também não acho que tenha que ser, tipo... A pessoa não teve culpa de ter sorte, não é? Mas Só que eu às estou vezes precisamente quando a nós dizer, eu dizemos- acho que tu não quando tens não- que te ofender por... É, ok, mas quando nós dizemos, às vezes é um bocadinho de... também só chegaste aí porque tiveste sorte. Aí é um bocadinho... se for dito assim, claro. É claro. lixado. Estás a ver? É lixado, tipo... Quer dizer, ok que ainda assim foi sorte, mas pronto, estou a agarrá-la. Porque há pessoas que têm a sorte e não Sim. a agarram. Então, entendes? é o que eu disse. E Sim. então parece que quem diz isso também é assim... Um bocado Não, mas há desmerecedor, entendes? Não, mas há muita gente que diz, eu acho que cabe-te a ti também, acho que saberes a tua posição nesse sentido. Ou seja, se tu de facto sabes que, ok, realmente julgam muito no meu percurso o fator sorte, eu acho que podes responder de uma forma muito menos, porque eu às vezes vejo as pessoas depois serem um bocadinho quase. Não sei como Não, dizer, porque quem é mas que faz esse tipo de comentários? Aqueles que trabalham e não têm o fator sorte. Entendes? E não têm não a oportunidade concordo, de... não concordo. Então, Há muita gente que, coitados, esfolam-se a trabalhar Exato. e não conseguem ter o fator sorte muitas vezes. exato, e é o que eu estou a Mas dizer. esfolam-se a trabalhar. Exato, Lá está. é o que eu estou a dizer. Então, mas então- esses são os primeiros, se calhar, a dizer aos outros, que só conseguiste por sorte, entendes? É quase como se estão, tipo, Porque às vezes é uma questão de... Eu não estou a dizer que isso está correto ou não, mas isto pode ir por 1001 caminhos, mas Sim. é aquela coisa de... Se calhar tu... Lá está, esfolas-te de trabalhar ou andas investido numa determinada coisa e estás ali Sim, a batalhar, sim, a sim. batalhar, a batalhar. E depois, se calhar, tens alguém que mal começou, ou tens alguém que... Agora estava a tentar ir buscar um exemplo, mas não consigo, mas pronto. Ou que até se calhar não se empenha muito e parece que tem uma oportunidade assim dada de bandeja ou de alguma... sim, percebes? estou a perceber. Ou seja, eu acho que às vezes é mesmo aquela coisa de queres tu admitir ou não? Sim, tiveste o fator sorte. Tiveste, pronto. Qual é o Pronto, mas a problema? pessoa também não teve culpa de ter o fator sorte, Mas ninguém está a entendes? dizer que a pessoa teve culpa. Mas aqueles que trabalham muito e depois dizem essa frase, estás a perceber? É quase como, tu sabes quem é que está-te a dizer, sabes que aquela pessoa trabalha e está-te a mandar isso à cara, mas tu não tens culpa, caraças. Está bem, mas também não consigo deixar de compreender a frustração de certas pessoas que se calhar não têm claro. essa parte. Percebo. Por isso é que, se calhar, quando tu ouves alguém dizer não, nada é sorte, tudo é trabalho, às vezes tu ficas um bocado, não sei se é tanto assim, Não, é 100% isso, dos casos, ok, não é? Porque sim. eu acho mesmo que
às vezes há ali qualquer coisinha, e eu, quando eu digo essa frase, eu digo mesmo a questão do estar no sítio certo à hora certa. Eu acho que isso acontece tantas vezes. E Yeah. tu, às vezes, só passado muito tempo é que percebes que isso te aconteceu, porque na altura até poderás desvalorizar Sim, sim. Nem aquele percebes contacto, onde é que aquela veio. coisa, ou não percebes onde é que veio, se calhar olhas para trás e pensas, se eu não tivesse ido naquele dia, àquele sítio, e tivesse conhecido aquela pessoa que depois me deu, Claro. o que é que Claro. percebes? Mas isso é o efeito borboleta da vida, não é? Exato, e o efeito borboleta acaba por ser um bocadinho a parte espiritual e a atração. Entendes? Pronto, lá está. Daí a Já não dizer estamos a que, ver. pronto, Pronto, há vezes que eu acho que sim. mas depois também há o outro lado, que é o talento e o trabalho, ou seja, na balança. O que é que pesa mais? Nem sempre é o que é que pesa mais, mas uma coisa em relação à outra, eu acho que nem sempre quem tem mais talento é quem consegue vingar. Mas eu acho que isso é uma questão Lembro-me de quase termos óbvia. falado disso. Sim, porque eu falei disto com outra pessoa, Ok. que eu na altura Sim, até sim, te disse que tínhamos estado a falar, por causa de uma questão profissional, e a pessoa estava-me a dizer que era extremamente trabalhadora e, no entanto, se calhar não se considerava o melhor no ramo, percebes? Sim, na Mas que era área. extremamente trabalhadora. Uhum. E eu acho mesmo, e na altura depois aprofundámos esse tema, que tu vês pessoas às vezes com um talento gigante e infelizmente não conseguem se ingrar. Yeah. Ou porque isso pode ter mil e uma condicionantes, Pois, claro. pode ter muitas Mas eu acho que muitas vezes tem a ver com criares a tua própria oportunidade, percebes? Mas sabes, eu acredito, já tínhamos falado sobre este assunto, mas foi sobre 2 artistas em específico, lembras-te? Que tu estavas na casa de banho e estava aqui. Sim, sim, falámos sim. sobre isso. Sim. E tu disseste uma coisa, tipo, do género, não, nunca vais chegar onde o outro chegou, estás a ver? E eu disse, não, tem talento e não sei o quê, eu acho que vais chegar lá. Tipo, mais ainda que aquele que já tem trabalho. Sim, mas isso teve a ver com... 2 artistas. Sim, mas tem a ver... Que um é menos talentoso, mas tem mais reputação e popularidade, e o outro é mais talentoso e tem menos popularidade. Muito menos. Pronto. Sim. E eu estou-te a dizer. Mas na altura, o que eu estava a dizer é, na altura eu falei em vários fatores, não foi uma questão de... Eu até te disse, quem me dera a essa pessoa conseguir atingir aquele patamar, mas realmente depois é uma questão quase de olhares à tua volta e naquilo que muitas vezes passa e ficas naquela, será que... Mas eu não tiro o mérito. não tiro a possibilidade, possibilidade de todo, obviamente, que seria Sim. eu. Mas eu não sei se é um bocadinho de mim, tipo, do género, consciencializar-me assim, mas eu acredito, entre estes 2 assuntos, tipo, trabalho, sorte e trabalho, talento, acredito muito mais que a pessoa talentosa vai chegar. Mas eu, tipo, imagina, lá está, podes não estar no sítio certo, à hora certa, e portanto não vais ter a visibilidade que queres, apesar de teres muito talento, estás a ver? Mas ainda assim eu acredito, porque se tu és tão talentoso... Eu só não porque... Porque conheces casos que não... Não, porque acho que há pessoas infelizmente tão ou mais talentosas do que se calhar as que nós conhecemos, olha, até nós as duas, percebes? Sim. Nos ramos em que queremos atuar. E... Estás a dizer que somos pouco talentosas? Não, estou a dizer... Deus me livre. Mas eu tenho consciência para admitir que se calhar há pessoas que serão mais talentosas do que eu a fazer uma determinada coisa. Claro. Até eu aperfeiçoar essa arte, seja ela qual for. Sim. E, no entanto, se calhar nunca tem aquela chance ou aquela hipótese. E por isso é que eu acho que, honestamente, se calhar até a grande maioria dos casos que nós vemos foi mais trabalho ou mais aquela coisa de terem conquistado as pessoas do outro lado do que propriamente uma questão de terem um talento tão grande que ninguém conseguia. Mas têm talento em conquistar as outras pessoas. Vá, tu sabes perfeitamente ao que é que eu me estou a referir. Sim, estou a perceber, sim. Pois, mas lá está, eu quero, não sei se quero acreditar, se acredito mesmo, mas acho que as pessoas talentosas chegam onde devem. Eu no outro dia li uma frase no Instagram de uma página que é o Forbes Mulher, uma coisa assim. Sim. Que é uma página que eu sigo, e havia uma frase da
era uma, não sei se ela era atriz brasileira, pronto, não interessa, que ela dizia qualquer coisa como: eu não fico à espera das oportunidades, eu crio as oportunidades para mim. Sim, Eu acho que isso também é muito importante, claro. porque, não, mas eu digo isto no sentido em que, se calhar, muitas vezes até quem notoriamente tem muito talento, também pode ficar naquela de: eu já tenho o talento, Não vou preciso fazer mais nada. se calhar um bocadinho de oportunidade virá, porque eu tenho este nível de talento. Não, mas sim, E às vezes as pessoas que sabem que, ok, eu se calhar tenho que fazer o dobro para chegar, porque tenho que, se calhar vão mais à procura de se calhar outras vais mais, ou tentas oportunidades. até agarrar mais as oportunidades, ou tentas, lá está, criá-las. Eu acho que essa questão do criar as oportunidades é muito importante e eu concordo muito com isso. Tu às vezes tens de criar a tua própria oportunidade, porque não podes estar à espera que te entreguem de bandeja. E então, não sei, eu acho mesmo que muitas vezes é quem é mais, até aquela questão de se és inteligente, se és esperto. Eu acho que muitas vezes é quem é mais esperto. Yeah. Não é uma questão de inteligência, é de esperteza. É saberes onde te movimentar, saberes onde ir, como começar, como fazer, como conquistar, percebes? No fundo é trabalhares com talento e atrair a sorte. Uau, Pronto, se fosse assim tão fácil. Não é? Tipo, é a mistura perfeita para chegares onde queres. Ora, nem mais, claro. Tipo, trabalhas muito sobre o teu talento Sim. e acabas por atrair a sorte. Esta é a fórmula do sucesso. Olha, vai ser o nome do nosso tipo clickbait. A fórmula do sucesso. Que é para toda a gente. Eu também quero. Ia, man, elas estão a explicar a fórmula do sucesso. Claro que eu vou ouvir. É esta: trabalho, talento. Se não tiveres, muda de área. Estou a brincar. Olha que há quem... Mas se calhar é melhor. Não, mas olha que há quem... E sorte. Eu está-me a faltar palavras. Ai, Eu tá. Tá. Sabes o que é? É a pressão de carregar este podcast às costas e Ai. a parte da literacia. Estás bué. Percebes? Estás bué a mandar cartadas à toa. Tens que perceber. Mas eu acho que às vezes o talento também pode ser um bocadinho cultivado. Ou seja, tu tens, por exemplo, o bichinho e tens não só o bichinho, mas tens, se calhar, aquela coisa de: ok, eu tenho aqui esta ponta por onde posso pegar, e daí tu também sabes fazer, sabes gerir esse talento. Sim. Percebes? E não por isso é que eu estava a dizer, há pessoas, e eu lembro na altura até quando eu era mais novinha e acompanhava muito entrevistas e histórias de pessoal famoso, maioritariamente dos Estados Unidos, não vou mentir, não acompanhava muito a nível português, mas eu lembro-me de haver uma outra história que é do género: a pessoa Agarrou a pontinha. agarrou aquela pontinha e depois a partir daí conseguiu... Desenrolou. Não, o e é do desenho. género, depois há muitas pessoas... vou fazer aquela comparação que se calhar nem devia, mas muita gente fala Então não faço. questão de Cristiano Ronaldo e Messi, Sim. que é tipo, um é fruto de, se calhar, de muito trabalho e outro de talento natural. Isto, Sim. eu não sei se é correto dizer ou não, mas eu vejo muita Não, gente... os dois têm talento, mas... Não, mas é do vias género, o diferentes. Ronaldo é uma pessoa que supostamente trabalha e não que o Messi não trabalha, mas ele é uma pessoa que já deu provas, não é? Gosto ou não, que trabalha muito para ser o melhor e para ter o melhor físico e para ter tudo e mais alguma coisa. Sim. E que o Messi é uma pessoa que tem esse suposto talento natural que se calhar não teve de ser tão trabalhado. Não foi tão estimulado. Ou não foi tão estimulado porque tinha supostamente um grande talento, estás a ver? Sim. E então acho que é um bocadinho por aí. Acho que até é um exemplo bom, porque muita gente conhece e muita gente fala nele, da questão do trabalho versus talento. Porque eu já ouvi muita gente ir buscar esse exemplo. Sim, senhora. Pronto, Nada a acrescentar Nada à a- fórmula do sucesso. Para mim está tudo. Exemplos dados. Boa. Acho que a partir de agora, se vocês não tiverem sucesso, a culpa é mesmo vossa, ok? Vocês é que não ouviram este episódio. Vocês é que não ouviram o episódio 11 da sim. fórmula do sucesso. Exatamente. Mas pronto, também quem sou eu para estar a falar isto? Queres fazer a tua transição? Qual transição? Não há mais transição. Não, minha querida, os temas acabaram por hoje. Estava a querer mais. Uhum. Não, está tudo. Tá? Tá. Mais alguma reflexão que tenhas da tua semana? Devo ter mais, mas algumas são relacionadas a um tópico que vamos falar daqui
a 2 semanas, não é no próximo, é no outro, Sim. que tem a ver com a questão de mudanças, etc. Portanto, vais deixar para depois. Sim, prefiro deixar por esse. Carolina está a fazer a jogada do ficam e- presos neste podcast. E depois deve haver mais um. Oh, por acaso houve outro ontem no jantar com essa minha amiga. Isto foi um jantar produtivo. Com essa minha amiga, tipo, que ainda não disseste o nome dela. Já mas, disse? tipo, sim. Pronto. Ok. Com a Nenas. Eu também meti no Instagram, não sei porque é que Sim. eu estou a esconder. Com essa minha amiga, que Mas ninguém deixem-me sabe só qual ver, é. nós estamos com quanto tempo? Com Eu que eu 50. vejo mal. 49. vá. 49. Então pronto, posso só. Sim, então diz-me. Que nós tocámos assim muito ao de leve ontem quando falámos. Sim. Que foi a questão de às vezes certas experiências traumáticas podem-te mudar pois. completamente a perspectiva. Uhum. E muitas vezes precisas de ajuda ou profissional, ou então Terapêutica. precisas de, se calhar, ter, não sei, uma outra experiência na tua vida que te faz mudar outra vez o chip. Pronto, estávamos a falar de questões de relacionamentos amorosos. Eu depois também dei um exemplo muito pessoal que tinha, porque é aquela coisa de às vezes passas uma vida como quem diz, nós ainda somos muito novinhas, mas pronto, Pá, não sei que vida é que tu passas 20 e tal anos, ou 20 anos, ou 15, whatever, numa de, o meu maior sonho é casar, e eu quero muito casar. Ok. E depois tens, se calhar, uma pessoa com quem ias ter um futuro, que já estavam a planear um futuro, uma data de coisas, e do nada, Mas isso aconteceu-te? não, estou a dar Mas um esse exemplo. assunto vai à baila. Sim, esse assunto Ok. vai à baila, sim. E depois, se calhar ficas naquela de... Eu neste momento acho que fiquei tão traumatizada que não é algo que eu até tenha assim tanto desejo. Parece que levas um embate tão grande da tua vida que repensas uma coisa que se calhar andaste a pensar 20 anos. Se calhar era o teu sonho um e grande agora sonho. de repente... E agora de repente é uma coisa que até É tipo, quando pensas até te causa Sim. ansiedade ou Sim, desconforto. exatamente. E eu depois dei o exemplo. Eu acho que até já falei disto na altura quando estávamos na casa e tudo mais, que eu sempre tive muito mais aquela coisa de ter filhos. É uma coisa que eu queria muito e hoje em dia sei que ainda quero, muito mais, por exemplo, do que casar. Que tinha mesmo era a cena de eu quero muito ter filhos. Ok. E sabia que era, e foi uma coisa que nunca mudou. Até a ter acontecido o que aconteceu com a minha mãe, e por acaso, quando este episódio sair, até marca 1 ano, e então é assim, se calhar, daí eu também estar a fazer esta reflexão. Mas eu lembro-me que, não só no imediato, mas nestes meses que se passaram, ou seja, neste ano que se passou, eu perdi, assim, drasticamente a vontade de ter filhos. Continuo a ter, sinto que é uma coisa que eu quero, não é do género, não, eu quero, mas não só na minha cabeça está adiado, muito mais do que aquilo que eu se calhar tinha em mente, Ok. como eu passei ali uma fase em que até, por exemplo, um choro do bebê me fazia impressão. Isto provavelmente quem for entendido no assunto saberá dizer que isto é uma coisa subconsciente que tem a ver, sabe-se lá com o quê, com a questão da relação maternal e se calhar Pois é, e se mexer com alguma coisa, porque tu acabas por, pelo menos, pronto, eu com a minha mãe tinha uma relação umbilical, não é? No sentido em que a proximidade era mesmo muito, era uma sentia, a outra também sentia, um bocado por aí. E quase que tu, até porque eu senti, na noite em que ela esteve doente, eu tive aquele pensamento que até disse, tenho medo de ela, se calhar devia ir. E são coisas que não se explicam, porque são mesmo umbilicais, lá está. E então eu... Mas porque tens medo que não tenhas essa relação com os teus filhos? Ou assim? Não. É mesmo uma questão que não sei, não te consigo dar uma explicação, nem vou estar aqui a inventar uma. Tipo, não sei, durante muitos meses, às vezes, lá está, ao ouvir um choro, eu ficava muito ansiosa, era uma coisa que me fazia muita confusão, sinceramente. Só não me fazia, olha, eu até morei com uma criança, não é? Com a filha da minha prima, assim, há algum tempo, umas semanas, e por acaso não me fazia impressão, mas se calhar porque era família, mas depois já conhecias, e porque já conhecia, sim. O desconhecido é que se calhar, se calhar tudo aquilo que eu meio que ouvia de fora, e ainda hoje em dia me faz alguma confusão, mas pronto. Mas eu fiquei, e houve uma altura que eu nem falava no assunto. Era um assunto que me dava a volta ao estômago. Enjoava-me mesmo. Evitava, sim. Era do género só de pensar, ser mãe, ter um bebê... Causava-me assim uma indigestão, não sei, não conseguia. E até agora a falar estás assim? Não, agora estou só tipo a explicar o que é que sentia. Ok. Já Por não acaso, fico tanto assim.
acho que não tenho mesmo esse trauma. Eu acho que são Pode-se traumas considerar que tu um crias, sim. Acho que não tenho com nada, mas se calhar tem que ser um assunto muito mais pesado, tem que se passar por um assunto muito mais pesado. Não sei, Mas acho que depende da forma como tu também reages às coisas, porque se calhar para algumas pessoas um término de uma relação pode não causar isso e a outras pode causar realmente um trauma, Sim, seja pela forma como foi feito, seja pelo que for. Pois já há aquelas pessoas que depois quando são traídas, por exemplo, depois para ter uma relação É um processo de às vezes de anos, processo sim, por muito exemplo, grande. sim. Yeah. Não, só mesmo uma perda de confiança depois Sim. de Sim, que eu acho que acaba por atingir mais ou menos toda a gente. mais ou menos mesmo. Eu não quero- É porque não é mesmo toda a gente. Não, eu acho que não é toda a gente, mas muita gente Sim. se ressente quando há assim uma situação mais... Sim. E pronto, eu acho que Acho que foi assim a última reflexão do que nós falámos, pelo menos ontem, na Sim. nossa chamada. da semana. Muito bem, eu acho que há aqui muito pano para mangas. Sim. Ah, Muito obrigada, gostei muito deste bocadinho. Então. Obrigada. Gostei muito. Gostei muito. Ah, se as pessoas se sentiram aborrecidas, temos pena. Está como os vejam nossos o looks, foi próximo aborrecido. episódio. Estou a Oh, brincar, não são nada aborrecidos, estão bem fogo, fixes. estão bem fixe, mostra lá o teu sapato. As Estão pessoas bem- não estão a ver. Oh meu Deus, não. Mostra lá. Isto é só para combinar porque eu achei que ia Esse mostrar o sapato pé. é o... Ah! Esse sapato é de quem? É da Nancy. Então quem é que leva o podcast às costas? Inácia, com certeza. Muito obrigada. Drop the mic. Mic drop! Não é drop the mic, é mic drop que se diz. É mic drop. E pronto, muito obrigada por teres visto o episódio 11. Não grites ao microfone, vais furar tímpanos. Desculpa, obrigada por teres visto o episódio 11 do 2 em 1. É sempre um prazer enorme poder-nos ver no YouTube ou no Spotify e acompanhar-nos este espacinho que estamos as duas juntas nesta hora para ti, neste domingo tão produtivo. E bom almoço para toda a gente e obrigada. Obrigada.